Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e hoje nós estamos aqui para dar andamento à nossa aula do 8º ano. Nós vimos na aula anterior a representação do tratamento de informação. Revemos também a potenciação, demos uma olhada no quadrado perfeito e agora nós vamos trabalhar números irracionais, né? Só que para a gente poder trabalhar com os números irracionais, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma recordada nos números reais e dentro dos números reais, os naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, todo o conjunto que faz parte dos números reais, que será daí especificamente as operações dentro dos números reais. Eu vou dar um minutinho para vocês poderem copiar o que está escrito no quadro, assim que eu acabar de explicar para vocês. Observe o seguinte número racional. 0,45, 45, 45, 45, 45, pontinho, 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 pontinho. Olha lá a sequência. Vimos que ele é uma dízima periódica, né? Pois ele possui um número infinito de casas iguais e período igual a 45. Então, olha aí, ó, é uma dízima periódica, né? Porque ele tem uma periodicidade, ou seja, ele vai repetindo de classes em classes a partir de 45. E ele é infinito, ele é um número racional. Então, nós estamos dando uma lembrada no número racional. Esse número ele pode ser escrito na forma de A sobre B. O que é A sobre B? É A divididos por B, né? A o numerador e B o meu denominador. Em que o A e B são números inteiros e o B ele tem que ser diferente de zero. Nesse caso, o 0,45, 45, 45 infinitamente vai ser igual a 5 sobre 11, ou seja, ele pode ser representado na forma de fração também. Eu vou dar um minuto para vocês poderem copiar esse texto.
Então, dando sequência, olha lá. Agora veja outro exemplo que eu estou dando aqui para vocês. 3,8687888990, pontinho, ou seja, infinito. Não existe uma sequência periódica, né? Ele é infinito, mas ele não tem uma sequência. Então, número como esse não podem ser escrito na forma de A sobre B. Não tem como escrever esse número na forma de fração. Então, ele não é um número racional, em que A e B são números inteiros e B ele é diferente de zero. Então, vocês lembram que na apresentação anterior, eu mostrei para vocês quando ele é um número racional, ou seja, existe uma periodicidade, ele é infinito, ele tem uma sequência, ele pode ser escrito na forma de fração e na forma decimal. Já o número irracional, ele não pode ser escrito na forma de A sobre B, ou seja, numerador sobre o denominador, ele não pode ser escrito na forma de fração. Assim, esses números não são racionais. Esse é um número irracional. Nós vamos entender melhor ainda na sequência. Podem copiar. Um minutinho.
Ao conjunto de números que apresenta essas características, ou seja, ele é infinito, de casas decimais e não periódicas, que é o caso do primeiro exemplo, 0,45, 45, 45, damos o nome de conjunto dos números irracionais. Né? Então, ele é representado de que forma? Com o conjunto dos números irracionais. Ele é representado na forma da letra I. Ele é um número irracional. 30 segundos para vocês copiarem esse texto. Então, dando sequência. O número irracional, ele é todo número cuja representação decimal é sempre infinita, né? Que nós já acabamos de falar, por isso que o segundo exemplo, ele tinha os pontinhos, ele é infinito, mas ele não é periódico, ele não tem uma sequência periódica. Por exemplo, 2, 2, 2, 2, 23, 23, 23, 45, 45, 45, né? Então, ele está na notação decimal, mas ele não tem uma sequência periódica. Então, quais são os exemplos de um número irracional? De que forma que nós vamos poder achar o número irracional? Então, ele pode aparecer em forma de raiz, né? Aqui no caso, raiz de 2, que é igual a 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, pontinho, pontinho, ou seja, ele é infinito e não tem uma sequência. O número π, famoso número π, 3,14 e tem a sequência 15, 92, 65, 35. O número π, que é o mais conhecido de todos, geralmente é pedido em prova, em vestibular, né? Saiu também na prova Paraná. E 1,70700700070007000. Então, ou seja, ele não tem uma sequência periódica, né? Ele não tem uma sequência como o outro, ele é infinito, mas não tem uma sequência e não pode ser escrito na forma de fração A sobre B, certo? Um minutinho para vocês copiarem esses exemplos de números irracionais.
Então, voltando ao nosso exercício, a primeira atividade do Saresp de São Paulo. Calculando-se raiz quadrada de 30, obtém-se 5,4772255. Então, se eu jogar lá, ou na calculadora, ou tentar fazer a minha decomposição, né, lá da raiz quadrada de 30, eu vou verificar que eu vou ter esse número, essa dízima, um número com vírgula, e ele não tem uma sequência lógica, ele é infinito. Então, número que tem representação decimal infinita, mas não é uma dízima periódica, ou seja, não existe uma sequência periódica. Então, eu posso concluir, então, que raiz de 30, ele é um número que? Natural, inteiro, racional ou irracional? Eu vou dar 1 minuto para vocês copiarem. Olha lá, letra D, ele é um número irracional. Ele é como a raiz quadrada de 2, ele é como o π, ele é igual a outro exemplo que nós demos, 1,07007000, ou seja, ele é infinito, porém ele não tem uma periodicidade. Então ele é um número irracional, a letra D é a letra correta, certo? Vamos dar sequência? Outro exemplo, um exemplo de número irracional. Dentro desses aqui, quais deles são números irracionais? Letra A, 3,12121212. Letra B, 3,501501501501. Letra C, 3,321321321321. Ou letra D, 3,290291292293. Quais deles? Vou dar 1 minuto para vocês copiarem e resolverem.
Qual que é a resposta? Letra D. Quais deles que não tem uma sequência, ele é infinito, mas não tem uma sequência periódica, né? A letra D, 3,290, 291, 292, 293, ou seja, ele tem uma sequência, mas não é uma sequência periódica, ele vai aumentando, ele não é igual, por isso ele é um número irracional. Dando sequência. A parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade, indicando 0,12112111121112. Esse número é racional não inteiro, inteiro negativo, irracional negativo, irracional positivo. Só fazendo aqui uma lembrança bem rápida. O que é um número inteiro? O que é um número inteiro que nós já vimos em aulas passadas? O número inteiro é todo aquele número que não tem vírgula, ou seja, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas ele não tem vírgula. A gente até brinca que ele não é um número quebrado, ele é um número inteiro. Então, vou dar 1 minuto para vocês copiarem para a gente poder resolver essa questão. Voltando lá, qual que é a resposta? Letra D. Ele é um número irracional, ou seja, ele não tem uma periodicidade, ele é infinito, ele tem dízima, ele não tem uma periodicidade, porém, ele é um número positivo. Então, ele é um número irracional positivo. Letra D é a resposta correta. Vamos lá? Olha lá, o conjunto dos números reais, né? Então, vamos dar uma recordada. Então, nós já vimos os conjuntos dos números naturais, já vimos o conjunto dos números inteiros, nós já vimos o conjunto dos números racionais, dos números irracionais, e dentro desse balaio todo, eles também são considerados os números, o quê? Reais. Para a gente poder trabalhar com os números reais, fazer as operações, eu preciso ter bastante certeza de toda essa sequência desses conjuntos, né? Isso não quer dizer que nós não vamos mais voltar aos números naturais, aos números inteiros, positivos e os negativos, que nós não vamos mais voltar aos números racionais ou os números irracionais. Nós sempre vamos estar voltando, só que com uma pitada a mais, né, que eu falo, sempre com um pouquinho mais de purpurina para poder acrescentar a cada ano que vocês vão passando. Então, olha lá,
Reunindo-se no mesmo conjunto, todos os números, os racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais. Então, dentro dos números reais, eu tenho os irracionais e os racionais. Formamos o quê? O conjunto dos números reais, que ele é representado pela letra R. Então, lá, os números, conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R. Então, olha o exemplo aqui. 2 pertence aos números reais. Menos 5 pertence ao conjunto dos números reais. Π pertence ao conjunto dos números reais. Menos 1 sobre 6 pertence ao conjunto dos números reais. 2,030030003 infinito pertence ao conjunto dos números reais. 3/4 pertence ao conjunto dos números reais. Menos raiz de 3 pertence aos números reais. Então, gente, eu vou colocar 1 minuto para vocês copiarem do jeito que está no quadro e nós já vamos dar sequência dos números reais. Continuando, menos raiz de 3 pertence aos números reais. Pertence aos números reais, é a mesma coisa que a raiz de 2. Ele é um número irracional. Se o menos estivesse dentro da raiz quadrada, daí ele não faria parte, seria impossível, né? Porque ele seria um número negativo. Então, ele pertence aos números reais, certo? Daí π pertence aos números reais, como nós já vimos nos slides anteriores, 3,14, ele é infinito, né? 2,030030003 infinito pertence aos números reais, ele também é um número irracional, não existe uma periodicidade. Menos 1 sobre 6 pertence aos números reais, ele é negativo, está escrito na forma de fração, mas ele também pertence aos números reais. Então, depois que vocês copiaram esse exercício, essa introdução, né? Olha lá. Vamos relembrar que conjunto dos números racionais, então os números racionais, eles são representados da mesma forma que os números naturais são representados pela letra N, os números reais, eles são representados pela letra R, o conjunto dos números racionais, eles são representados pela letra Q. E o conjunto dos números irracionais pela letra I. Isso daí nós vamos dar mais uma vez, vamos dar mais algumas olhadas nas próximas aulas. O conjunto dos números naturais, os inteiros, dos racionais e dos irracionais, eles são subconjuntos de quê? Dos números reais. Então, eles estão dentro dos números, ou seja, são
todos fazem parte dos números reais, pois todos os elementos de um deles pertencem aos números reais. Observe que alguns números pertencem a um conjunto e não ao outro, né? Então, existem alguns exemplos de conjunto dos números reais que pertencem, por exemplo, um número irracional, ele está dentro do número real, mas ele não está dentro dos outros conjuntos, ou seja, ele não é um número natural, por exemplo, né? Então, menos 5 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 5 ele pertence ao conjunto dos números racionais. E o menos 5 ele não pertence ao conjunto dos números naturais, que são aqueles que vêm da natureza, né? 0, 1, 2, 3, infinito e todos os positivos. Então, outros subconjuntos dos números reais, que são muito utilizados, né? Nós vamos dar uma olhada rápida e vou dar um tempo para vocês copiarem depois. Quais são? O R com asterisco, que são o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, são números reais diferentes de zero. E o R com o sinal de mais positivo são o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, são os números reais maiores ou iguais a zero. Eu vou dar 1 minuto para vocês copiarem. Então, dando lá a sequência. R com o sinal negativo são o conjunto dos números reais não positivos, ou seja, são os números reais menores ou iguais a zero, tá? Então, tem os positivos com o R com o sinal de mais e os negativos com R com o sinal de menos. Vejam que ambos eles podem incluir o zero, certo? O R com o asterisco em cima e o mais embaixo são o conjunto dos números reais positivos. O R com o asterisco em cima e o negativo embaixo são o conjunto dos números reais negativos. Vou dar 1 minuto para vocês copiarem. Vejam, atentem-se ao detalhe da letra com o sinal. Se só é positivo, se só é negativo e com o asterisco, tá? Isso vocês vão entender o porquê depois. 1 minuto para copiar. Dando sequência.
Vamos lá. O importante, vou dar 1 minuto para vocês copiarem, tá? E na próxima aula nós vamos dar sequência ao conjunto dos números reais, que daí nós vamos trabalhar a operação com os números reais. Em uma reta numérica podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais e cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Então vejam, dentro da reta numérica, que nós vamos trabalhar na próxima aula, nós podemos trabalhar todos os números reais, certo? Ou seja, o conjunto dos números reais, os conjuntos dos números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais. Então, eu vou dar para vocês 1 minuto e voltamos na próxima aula. Muito obrigada! Jump.